Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e nesse final de tarde, uma alegria imensa para mim saber que você está diante do televisor e vai permanecer conosco nos próximos 30 minutos para refletirmos pela 21ª vez o fascinante tema da providência divina. Creio na divina providência, creio na providência divina. Rede Século XXI. Obrigado por estar conosco. A providência divina é o cuidado, é a solicitude de Deus pela sua criação. Cremos em Deus que é Criador e o ato contínuo da criação vem acompanhado do propósito eterno de Deus de conservar todas as suas criaturas. Deus tem um interesse contínuo por tudo aquilo que Ele faz e não deixa ao relento, não deixa à própria sorte aquilo que Ele criou. De sorte que todas as leis que regem a criação, bem como a aventura humana que é realizada com a permissão e o concurso da divina providência e também com a inteligência e a vontade do homem, é particularmente acompanhada, regida, conduzida pela divina providência. É um desafio para a nossa fé e nós cremos que a providência divina supõe e exige, quando os acontecimentos da história são realizados, protagonizados pelo homem, que quanto ao mistério da iniquidade, quanto ao pecado, Deus não tem nada a ver com isso. Se pecamos é por iniciativa tão somente nossa. E Deus permite, por um mistério que não é incompatível com a sua divina ciência, com a sua perfeição. Tudo que Deus faz é perfeito, até o permitir que nós pequemos. Mas quando nós agimos segundo a sua vontade, é, na verdade, fruto essa ação da permissão divina, do querer divino, do auxílio divino, que, por outro lado, não desrespeita, não viola, não tolhe nem a nossa capacidade de entender, nem a nossa capacidade de querer. Recordam-se vocês que no nosso último encontro nós falamos da colaboração do homem quando reza para a realização do plano providente de Deus. Qual o papel da oração no concurso da divina providência na história dos homens? A oração tem ou não o poder de alterar a história? Tem ou não o poder de alterar a vontade de Deus? Vimos que uma coisa é o que nós entendemos por alterar, já que, segundo a nossa cabeça, o que parece ir por aqui e, na verdade, vai por aqui, nós imaginamos que muda. Portanto, enquanto realidade que transcorre no tempo, enquanto criaturas sujeitas à mutabilidade e mudança não somente de atitude, de comportamento, mas também de espaço, de deslocamento, se entende perfeitamente a categoria mudança. Mas em Deus nada muda. O conhecer eterno de Deus a respeito do passado, do presente e do futuro, não há mudança em Deus. É lógico que permanecerá sempre um mistério para nós como conjugar mutabilidade com imutabilidade. E essa imutabilidade, por outro lado, não viola a capacidade que nós temos de mudar e de alterar o curso da nossa história pessoal e da história dos demais. E esse domingo nós retomamos a força da oração, o poder da oração, a necessidade da oração para que se cumpra o plano providente de Deus. O Senhor Jesus, em várias ocasiões, e uma delas é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, diz: é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. É precisamente o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. Portanto, o Senhor determina que nós rezemos. Rezar sempre. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá.
até no momento limite da sua vida terrena, quando Jesus entra em agonia no Jardim das Oliveiras, Jesus pede a Pedro, Tiago e João que fiquem com ele, que rezem. E eles estão atordoados, dormindo pesadamente. Jesus pede, naquele momento, ele já sabendo do que ia acontecer, não somente reza, mas também pede aos apóstolos para rezar. E me recordo perfeitamente que o nosso último encontro falou da oração em nome de Jesus. Oração que obtém tudo do Pai, porque Ele mesmo prometeu, em João capítulo 14, versículo 14, tudo que pedirdes em meu nome, eu vô-lo farei. E vamos retomar a temática do poder da oração, da necessidade da oração como elemento imprescindível para o homem colaborar com a realização da providência divina, do cuidado que Deus Todo-Poderoso tem por cada um de nós, por todas as suas criaturas e particularmente pelo desenrolar da aventura humana. Então, o primeiro texto que nós vamos ler e comentar é um texto que fala da oração poderosa que é a oração do justo. Escutemos a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Orar uns pelos outros. A providência divina cuida de todos nós. Deus se interessa por todos os homens tomados no seu conjunto e por cada um de nós. Isso ao mesmo tempo. Aliás, falar em tempo em Deus é até uma incongruência. Mas para nós compreendermos que o cuidado de Deus é contínuo, é eterno, portanto, ele se insere também no tempo por cada um de nós. Orar uns pelos outros. Se Deus é providente com um, é providente com o outro e é providente com todos ao mesmo tempo. Isso significa que se oramos uns pelos outros, a oração de um, mesmo que não saiba que está rezando pelo outro, mas na sua intenção explícita está rezando por todos. Por exemplo, uma pessoa que reza pela conversão dos pecadores. Um exemplo bem simples. Ela pede com toda a piedade, com toda a unção, com toda a confiança ao Divino Providente. É lógico que ela não conhece todos os pecadores. Ela é limitada fisicamente, geograficamente. Ela não tem conhecimento de quantos são os pecadores, quem são os pecadores, onde residem os pecadores. Mas ela está rezando, cumprindo o que São Tiago disse nesse importante versículo. Ela está rezando pelos outros e, nesse sentido, ela está sendo um elemento ativo na realização da divina providência em favor dos outros. Orai uns pelos outros. É como se o Divino Providente dissesse: eu cuido de todos. Eu tenho preocupação por todos vocês. Minha preocupação é eterna, meu cuidado é eterno. Mas eternamente quis que no tempo vocês colaborassem comigo. Não que eu necessite da oração de vocês. Não que eu esteja submetido àquilo que vocês vão me pedir. Mas porque eu tributo à oração do justo um poder. Porque eu quis conceder esse poder. A fim de que a minha providência, que é eterna, se realize aqui e agora. É lógico, eu repito pela bilionésima vez, com exagero e tudo, que permanecerá sempre um mistério. O mistério de um Deus que já sabe de tudo, que já conhece tudo, que já determinou na sua presciência, no que toca ao pecado, permitindo, no que toca aquilo que não é pecado, conduzindo, querendo, desejando de forma misteriosa, que os fatos acontecessem, que as coisas viessem à existência, que tudo sucedesse como Ele eternamente já sabe.
vai ser sempre um mistério que, por outro lado, nem desautoriza-nos a rezar, nem, por outro lado, nos permite dizer que, rezando, nós estamos dobrando Deus, nós estamos intimando Deus, emparedando Deus a mudar de ideia a respeito de alguma coisa que está para acontecer ou que aconteceu, mas podia ter acontecido de outro jeito, como se Deus fosse uma marionete diante da nossa oração. Isso em absoluto. E, finalmente, a oração do justo tem grande eficácia. Outra tradução, tem grande poder. Mas, Dom José, não é somente Deus que é todo-poderoso? Todo o poder não vem de Deus? Jesus não disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Como uma pessoa justa que reza pode receber tanta prerrogativa, tanto poder? O texto foi claro: a oração do justo tem grande eficácia. Ou seja, tem grande poder. Ela obtém tudo de Deus, desde que a pessoa esteja na justiça, ou seja, esteja na amizade com Deus, esteja em estado de graça. Tudo o que ela pedir, ela obtém. O texto, eu repito, a oração do justo tem grande eficácia. Há contradição entre dizer eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e só Ele é Todo-Poderoso, e por outro lado dizer que a oração do justo tem grande eficácia? Não há contradição nenhuma. Porque o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu repito, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em absoluto só Deus pode. E em absoluto só Deus pode tudo. Se Ele confere eficácia, portanto poder, à oração, não é por mérito do orante, é por concessão dele. Deus quis livremente, desde o ab eterno, conferir eficácia à oração do justo. É por graça que o justo rezando se torna onipotente. Eu penso que a explicação é exata. Estamos terminando o primeiro bloco. Convido você a não sair daí. Depois de um breve intervalo, nós retomaremos, desta vez, para a citação de 3 textos, palavras do próprio Jesus, que mostra que a oração feita em nome dele, e isso de certa forma vai corroborar tudo o que falamos até agora, obtém tudo de Deus. Orar em nome de Jesus. Oração eficaz, oração potentíssima. Até o próximo bloco, se Deus quiser.